E sobre as associações, tá, de categoria profissional, tem alguma particularidade que merece ser chamada a atenção? Tem, tá? Veja, aquela entidade de categoria profissional, né, a entidade de classe, ela só pode, né, impugnar a inconstitucionalidade de uma lei se efetivamente esta lei irradia efeitos que venham a tratar, que venham a influenciar exatamente no funcionamento dessa entidade. Ou seja, que diga respeito de uma forma direta a essa entidade. Por quê? Porque no controle concentrado abstrato, certo? As entidades de classe só podem realizar propositura de ação direta de constitucionalidade, ou seja, só podem impugnar uma lei, né, utilizando como parâmetro uma norma constitucional, se esta lei disser respeito à própria categoria. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês visualizarem. Teve uma DIN que foi proposta pela Associação Estadual dos Magistrados. Então, a Associação dos Juízes do Estado, né, salvo engano foi o Estado do Paraná, propôs uma ação direta de constitucionalidade porque tinha um artigo na Lei Orgânica dos Magistrados que efetivamente ela apontou uma inconstitucionalidade. O que aconteceu? Essa DIN, ela não foi admitida. Aí você vai me perguntar com base em quê? Ora, a Lei Orgânica dos Magistrados, ela é de âmbito nacional. Então, tudo que estiver disposto na Lei Orgânica dos Juízes, né, se aplica aos juízes de todo o país. Então, se a entidade de classe, no caso, a Associação Estadual de Magistrado, aponta a inconstitucionalidade de uma lei de âmbito nacional, esta lei efetivamente não é direcionada àquela categoria de forma específica. Portanto, vai carecer de legitimidade, tá? Então, mais uma observação sobre legitimidade nas ações direta de inconstitucionalidade. Outro ponto interessante também que eu queria deixar registrado é sobre o ato que é impugnado e aquele que agora está impugnando o ato foi aquele que praticou o ato ou que de alguma maneira aqueceu com esta prática. Então vamos lá. Um governador do estado, certo? Ao sancionar uma lei estadual, né, uma vez aprovada na Assembleia Legislativa ou na Câmara Legislativa, então foi encaminhada para o governador. A Assembleia aprovou e encaminhou para o governador para fins de que? Sancionar. Quando o governador sanciona essa lei, ele não está aquecendo? Então se pergunta o seguinte, ora, é possível que aquele que participou do processo, que aqueceu do processo, possa impugnar essa lei em abstrato? Mesmo tendo sido, no caso, o governador que tenha sancionado o projeto de lei? A resposta é que pode. Ou seja, então, o ato impugnado, mesmo que tenha sido com a aquiescência do governador, certo? Ou no caso do presidente, se for por essa via também, pode ser impugnado de maneira abstrata a posteriori, certo? Então aqui eu finalizo essas considerações sobre a legitimidade e queria agora tratar de um outro ponto importante nesse estudo de controle concentrado
constitucionalidade, que é o ponto do parâmetro, né, de constitucionalidade. Veja só, toda norma que esteja presente no documento constitucional, ela é parâmetro de constitucionalidade. O que quero dizer? Parâmetro é uma norma constitucional de referência, certo? Então, veja só, por que é preciso ter uma norma constitucional de referência? Porque qual é o objetivo de um controle de constitucionalidade? Ora, analisar a compatibilidade, tá, de toda lei ou ato normativo com um documento constitucional. Então, nós temos que ter o quê? Um parâmetro de análise de constitucionalidade. Qual é o parâmetro que vai nos dar esse subsídio? Claro, as próprias normas, o conjunto de normas que compõem o texto constitucional, o documento constitucional. E aí é importante que fique muito bem ilustrado, né, definido, né, que independente do conteúdo da norma que esteja presente na Constituição, independente do conteúdo da norma presente no documento constitucional, esta norma é parâmetro para constitucionalidade, tá? Então veja, a não ser que seja uma norma ou uma norma constitucional ou que já tenha sido revogada, ou se for norma constitucional presente no ato das disposições da Constituição transitória, das Constituições transitórias, ou seja, ADCT, tá? Se este já teve a sua eficácia exaurida. Ou seja, se todos os efeitos dele já foram extraídos, tá? Ou seja, se a sua eficácia já foi exaurida, ele já não é mais parâmetro. Então, veja só, toda norma constitucional presente no documento constitucional é parâmetro para análise de compatibilidade de uma lei com ela. Ok? Beleza. Só não serve de parâmetro se a norma constitucional já foi revogada ou se é norma da DCT, já teve exatamente a sua eficácia exaurida, ok? Beleza. Então veja só, quero avançar mais um pouco com relação a esse tópico. Ok. Toda norma que esteja inserido no documento constitucional de maneira expressa ou até mesmo de maneira impressa, vamos supor, o princípio da proporcionalidade é uma norma constitucional implícita, tá? Mas, ainda que implícita, é parâmetro de constitucionalidade, tá? Então, o que acontece? Um outro ponto. Tanto faz para fins de considerar um parâmetro de constitucionalidade se a norma constitucional é uma norma constitucional originária ou uma norma constitucional derivada. Então, as normas, tá, que foram, na verdade, produzidas, elaboradas, que teve tramitação por meio do poder constituinte originária, é parâmetro, bem como as normas constitucionais derivadas, que foram, na verdade, decorrentes do exercício, né, do poder derivado, que é o poder de emenda à Constituição, aquele poder que tem o seu respaldo, né, a sua fundamentação no artigo 60 da Constituição, que determina o quê? Que seja uma emenda constitucional de 3/5 com tramitação nas duas casas legislativas, Senado e Câmara de Deputados, certo? E com votação nos 2 turnos. Então, 3/5 duas casas, com votação nos 2 turnos,
é o necessário para a aprovação de uma norma constitucional derivada, ou seja, fruto do poder constituinte derivado, tá? Outra norma também que é constitucional, que é parâmetro, que é parâmetro para controle de constitucionalidade, é a norma que decorreu do poder revisional. Lembram do poder revisional? Não lembram, né? Poder revisional é exatamente a previsão que consta na Constituição, tá? Para que se promova uma alteração da Constituição de uma maneira mais simplificada. Então, de maneira mais simplificada, você vai me perguntar de que forma. Ok. Após 88, o Constituinte previu que seria necessário, né, depois de um certo tempo, que se verificasse, né, a adaptação da sociedade a esse novo modelo constitucional, a essa nova ordem constitucional, e pudesse realizar, né, mudanças no texto constitucional. Mudanças, por que eu falo de maneira mais simplificada? Porque não precisava, né, não precisou, de fato, obedecer o quê? Aquele procedimento qualificado do poder derivado, de tramitar nas duas casas, de ter 3/5 de aprovação e além disso, de ser votado em 2 turnos. Então esse poder revisional, que foi pensado para 5 anos após, também não poderia ser realizado a qualquer momento. Por isso que a Constituição só previu que essa revisão só acontecesse durante uma vez, tá? Com uma sessão única, ou seja, unicameral, né? Sem ser em 2 turnos, tá? E isso foi previsto também no ato das disposições constitucionais transitórias, no seu artigo especificamente 3º, tá? No seu artigo 3º. E outra questão também que eu queria só suscitar é que, apesar deste modelo mais simplificado para fins de alteração da Constituição, no ano de 94, só foram aprovadas 6 emendas à Constituição brasileira, tá? Então, só 6 emendas que foram aprovadas no ano de 64, certo? Agora, qual é a outra norma que também eu posso considerar enquanto parâmetro para a Constituição brasileira, tá? A outra norma que eu posso considerar, o outro aspecto que eu posso identificar, é o fenômeno da recepção à ordem jurídica, tá? Recepção à ordem jurídica. Então, nesse sentido, tá? A Constituição previu no seu artigo 5º, no seu parágrafo 3º, a possibilidade de incorporar tratados e convenções internacionais. Então, uma vez que o tratado internacional ou a convenção internacional tenha sido incorporado à ordem constitucional, este tratado, certo? E esta convenção passa a ter status constitucional. Se passa a ter status constitucional, é sim parâmetro para controle de constitucionalidade, certo? Preâmbulo da Constituição. Ora, preâmbulo da Constituição, em decisão do STF, inclusive, né, já se reconheceu que o preâmbulo ele não dispõe de força normativa, tá? Então, um preâmbulo é apenas o quê? Um ideário, certo? É apenas um parâmetro, né? Um vetor, certo? E não exatamente uma norma com força normativa. Então, se não é uma norma com força normativa, ele, na verdade, é um mero paradigma, né, de interpretação, mas não é parâmetro para controle de constitucionalidade. O que eu quero dizer? Nenhum magistrado pode decidir fundamentar, tá, que está retirando uma norma, uma lei da ordem jurídica com base na contrariedade dessa lei com o preâmbulo.
Ou seja, o preâmbulo não é parâmetro para controle de constitucionalidade, certo? Por fim, eu queria fazer uma consideração, tá? E aí é necessário que se recorra ao controle difuso, porque o controle difuso tem uma leitura diferente, né, da regra do controle concentrado nesse quesito especificamente. Então veja só, eu tenho a prática de um ato do poder público, certo? E eu tenho uma fiscalização de constitucionalidade dessa prática do poder público, essa prática do poder público com a norma constitucional, certo? Ora, se eu tenho uma DI que está em curso, eu tenho uma DI que foi proposta, né? E esta norma constitucional, em momento posterior, foi revogada. Isto, na verdade, não quer dizer que se tenha perdido o objeto quando estamos a tratar do controle difuso, certo? No controle concentrado, a regra é totalmente diferente, porque no controle concentrado, a norma constitucional que é revogada, ela não é parâmetro, tá? Aí você vai me perguntar o seguinte: e se a norma que for revogada, ela na verdade for revogada ao longo de um processo de ADIM que já tenha sido proposto, perde o objeto? Ora, a regra é que esta ação, né, já em curso, quando tem uma revogação, quando já tem uma revogação da norma constitucional, é de perder o objeto, portanto, há uma situação aí de prejudicialidade com relação ao andamento da ação, tá? Então, isso foi uma regra durante um tempo. Porém, com a ADIM de número 2158, com a ADIM de número 2158, tá? Que teve uma repercussão interessante no Supremo Tribunal Federal, houve uma mudança de compreensão do Supremo com relação a esta lei específica, tá? Então, o que aconteceu? Teve uma lei do Paraná que era uma lei que autorizava que o Estado do Paraná pudesse realizar a cobrança dos inativos, né? Então, ele se aposentava e o Estado continuava a cobrar a contribuição previdenciária, certo? Então, o que aconteceu? Se discutiu, né? Porque tinha uma norma constitucional à época que proibia a cobrança do inativo. Ora, se eu tenho uma norma constitucional que proíbe a cobrança do inativo, tá? E a publicação de uma lei estadual que autoriza essa cobrança, essa lei estadual, ela está o quê? Contrariando a norma constitucional. Então isso motivou o quê? A propositura de uma ação direta de constitucionalidade dessa lei estadual, ok? Beleza. Essa propositura da ação aconteceu no ano de 2010, que foi inclusive a causa da ADIM. Ok. No ano de 2013, com o advento da emenda constitucional de número 41, em 2003, aliás, 2013 não, em 2003, com o advento da norma constitucional 41, o que aconteceu? A norma que proibia a cobrança do inativo, ela foi revogada. E aí, a regra que ingressou no texto constitucional era de permissão dessa cobrança. Aí a pergunta era, assim que essa norma constitucional, que agora autorizava o Estado ter realizado a cobrança, certo? A pergunta é, essa norma vai validar a lei do Estado do Paraná? O entendimento do Supremo foi de que, neste caso específico, tá?
a lei à época já nasceu inconstitucional, porque a norma constitucional que estava vigente, ela conflitava com essa lei. Veja, quando uma lei já nasce inconstitucional, ela é nula. Então ela não produz efeito nenhum. Porque, ainda que a norma de 2013 que entrou em vigor, né, na Constituição, tá, com essa alteração através da emenda, que permite a taxação dos inativos, ela não é capaz de estancar a inconstitucionalidade. Por quê? Porque a inconstitucionalidade da norma, ela persiste, porque no seu nascedouro ela já era nula. Ou seja, de imediato ela já não produzia efeito nenhum, certo? Então, essas são as considerações que eu faço sobre o parâmetro de controle de constitucionalidade. Então, nos próximos passos, nós vamos analisar o quê? O objeto, tá, do controle de constitucionalidade concentrado e, sobretudo, o procedimento da DIN, ok? Então, até um determinado momento aí, até um próximo momento.